Para você chegar num físico da Magra Pro Max, você não precisa treinar pesado, mas você vai precisar se dedicar como elas. Eu vou explicar isso nesse vídeo, mas antes, deixa eu tentar elucidar para você o que é uma Magra Pro Max. Então imagina aquela mulher que ela é magra, que ela tem uma cintura fina, que ela tem uma marcaçãozinha abdominal, que ela tem um quadríceps aparecendo um pouquinho de definição, você olha as costas dela é bem definidinha, ela tem um glúteo bem arredondado, aquele glúteo mais durinho. E 90% com certeza das mulheres vão querer ter um físico como esse, porque é um físico treinado, é um físico cuidado, é um físico que demonstra saúde. Ele não é nem aquele slim, que é mais para uma magra, sem tanta definição, mais magra mesmo, e ela também não é nem aquele shape cavalona, de ficar grande. Por que que eu falo da questão do treinar pesado? Algumas mulheres têm demonstrado um certo receio de treinar pesado. Quer ver? Dito isso, olha aquelas mulheres que falam assim, se eu treinar braço eu vou ficar braçuda. Calma, calma, as coisas não funcionam bem por aí. Vamos olhar para a sua Magra Pro Max favorita, que com certeza deve ser uma influencer, que com certeza deve ser às vezes uma amiga que treina com você, alguma mulher que treina na academia. Antes de você olhar para o treinamento dela, que possivelmente é intenso, olha para a dedicação dela. E olhando para a dedicação dela, vamos começar a observar o que ela faz ponto a ponto. Eu acho lindo, particularmente falando, aquela mulher que tem seus 40, 45 anos, talvez até um pouco mais, e aí você vê que ela tá treinando, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos. E ela entendeu que o rolê é a constância para chegar onde ela quer e não necessariamente ir para se matar no treino. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, conforme a gente vai pegando uma certa idade, a gente vai aprendendo que nem sempre a intensidade é o melhor caminho. Não estou dizendo que você vai chegar nisso, de maneira alguma. Mas eu olho para mim, cara, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 esse ano. Eu treino há muitos anos, desde a minha adolescência, em diversos esportes. E agora a conta chega. Então, por exemplo, eu tô com uma hérnia de disco na L5S1, e que quando eu recebi a mensagem, quando eu recebia aquela informação que eu estava lesionado, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que, a conta chegou. Porque era retardado quando era moleque, não muito distante disso. Tava agachando com 200 e tantos quilos, leg com meia tonelada. Ele ia chegar muitos anos forçando a máquina. Mas veja, você não precisa treinar pesado. Vou me colocar agora como se eu fosse uma Magra Pro Max. Você não precisa olhar para mim, dadas suas devidas proporções, e falar, tem que treinar como ele. Pelo contrário, às vezes a pessoa se inspira nisso, mas ela não vê outra coisa, que é a dedicação. Às vezes a Magra Pro Max, ela já pode ser uma atleta, tá tudo bem. Mas, por outro lado, às vezes ela é uma mulher normal, que ela treina muito bem, só que o que eu quero te falar nesse ponto é a nossa dedicação. Tô me colocando como uma Magra Pro Max aqui. Lá ele, né? Você olha aquela mulher que tá há 20 anos treinando, o que ela faz? Cara, são 20 anos que ela faz o cardiozinho dela. São 20 anos, um exemplo, né, dos 20 anos, que ela faz a alimentação dela, que alimentação corretinha, saudável, que ela faz boas escolhas, por vezes que ela acompanha com nutricionista, por vezes que ela já entendeu que não dá para ficar treinando sozinha, copiando treino da internet ou copiando o treino da amiga, então ela já tem uma consultoria de treinamento. E também até mesmo a questão do sono. Quando a gente fala de dedicação, uma mulher como essa, uma pessoa como essa, ela não quer se entregar, até porque quando você chega num determinado nível de treinamento, você já entende o quanto aquilo te faz bem e você começa a ultrapassar barreiras para que você sempre esteja treinando, independente da circunstância, independente da intensidade. Quando eu falo intensidade, entenda como carga ou levar um treino ao seu extremo. Por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo do Dani. Eu não sou a melhor pessoa para se dar como exemplo, afinal, com o tempo eu aprendi que nem sempre a carga é tudo.
E é engraçado, porque o negócio me trouxe até aqui e eu venho falar que ele não é tudo, mas é porque tem horas que a conta chega. Recentemente eu recebi uma notícia de que eu tenho uma hérnia nas costas. Vinha com recorrentes dores, recorrentes dores, recorrentes dores. Fiz a ressonância, apareceu lá uma hérniazinha na L5-S1. Beleza, tá tudo bem. Na hora que eu recebi aquilo, me veio aquela, putz, cara, veio, a conta chegou. Para muita gente que não está preparado, pode vir a ter essa mesma lesão, ou pode vir ter outras N lesões, como já apareceu em mim, como já vi em outras mulheres aparecendo também, uma dorzinha no joelho. Cara, desgaste no joelho é a coisa mais normal do mundo. E o que eu vejo de gente deixando, mulher deixando de treinar por causa disso, cara, é complicado. Então veja o que eu quero te dizer da dedicação na dieta, no treino, até mesmo questões do sono, tudo, cara, tudo é uma questão de dedicação. E agora, só contando a minha história, pô, recebi a situação da hérnia ali, beleza, cara, você ajusta um treino aqui, pô, vai diminuir a intensidade do treino, ajusta a minha parte alimentar, beleza, o que mais tem que fazer? Ah, tem que fazer pilates, tem que alongar, tem que fazer não sei o quê, e vamos pra frente. Dado isso, cara, fui lá mesmo com a herniazinha, fui competir esses dias atrás fazendo 4 quilômetros nadando, e fui lá e fui campeão. O ser campeão foi uma resposta, eu nem fui para ser campeão, eu só queria chegar lá e eu tinha o compromisso de competir, eu só queria chegar no final da prova, eu sei das minhas limitações, entende? Isso que eu quero te dizer, que nada pode te parar, entende? Não... Nossa, eu lembrei até daquele David Goggins, né? Aquele livro Nada Pode Me Ferir e Nunca é Hora de Parar. Se você não leu, recomendo que leia, é um livro muito bom. Cara, é muito forte aquele livro. Mas enfim, só um pensamento aleatório. Beleza, vou competir agora domingo. Hoje é dia 10, no dia 15. No dia 15 eu vou competir. Eu fiz um entorse no pé, treinando, né? Só que daí agora é no jiu-jitsu. E, cara, nada pode me parar. Imobilizei o pé ali, o que dava para fazer, fui para dentro do tatame, tô preparando tudo normal e vou competir no dia 15. Se por lá for o caminho para ser campeão, sucesso, respeito os oponentes que eu vou competir e tal, mas eu tô indo pela dedicação de tipo, cara, isso aqui não pode me parar. E quando você chega nesse nível, dá uma sensação de, cara, eu gosto do que eu faço, eu tenho vontade de fazer o que eu faço. E é isso que eu quero te passar. A dedicação da alimentação, essa daqui é a parte do treinamento, né? Beleza, a gente já vai falar mais sobre a parte do treinamento, mas aí a gente entra na dedicação da alimentação. Cara, uma mulher que quer de fato ter resultado, na boa, confia em mim não me escuta, é importante, presta atenção. Não tem como, cara, você chegar a ter um físico bem alinhadinho, bonitinho, uma magra Pro Max, buscando até mesmo a sua definição, tal. Cara, não tem como se você fica dando migué na dieta. Não tem como, desculpa, cara. Desculpa, vai te doer. Ah, mas eu gostaria de tomar um vinhozinho final de semana, eu gostaria de comer, sei lá, ficar furando a dieta. Recentemente atendi uma paciente de consultoria online, aí montando o protocolo dela e ela relatando coisas que 99% das mulheres relatam, que eu tô estressada com o trabalho, tô ansiosa, acabo descontando na comida. Cara, o teu shape, anota que essa é boa, o teu shape não tem nada a ver com o seu estresse aleatório da vida do trabalho. Aí percebe, você vai lá, você tem problema com funcionários, tem problema com o chefe, você tem problema com N coisas, aí você vai e come, aí você vai continuar com o seu problema porque você não foi resolver o problema, só que agora com o percentual de gordura mais alto. Percebe que quem sai perdendo és tu? Não faz sentido na sua cabecinha? Faz, né? Porque, né, essa frase aqui também é muito boa, eu escutei ela e eu adorei. Se o problema não é comida, não resolva com comida. E veja, para a mulher ter um percentual de gordura baixo, ou ela tem isso de forma genética, ou vai dar muito trabalho de fazer. Vamos lá, a mulher que tem isso de forma genética é mais fácil, porque ela já comeria e não engordaria. Então, se ela não treinasse, ela seria aquele shape slim, aquele shape magrinho ali e tudo mais. Aí é mais fácil, porque daí você aplica a constância no treino que a gente já vai conversar, como fazer isso, qual a forma progressiva para isso.
Mas ela aplica isso, ela se alimenta um pouquinho melhor, pronto, boom, shape magra Pro Max. Só vai ganhando volume daí por consistência dentro do plano ali, entende? Então, aí a mulher não tem esse percentual de gordura baixo, a gente entra para um outro ponto, que aí agora eu preciso montar, eu preciso construir esse físico. E aí, minha filha, não tem como ficar dando migué na dieta. Quer dizer que você vai ter que ser assim pro resto da vida? Não. Veja, eu sempre falo da periodização do treinamento. Então, tem momentos, por exemplo, o que eu tô agora, por mais que eu esteja em período competitivo, por algumas responsabilidades de patrocínio e tudo mais, eu tô num período de base. O que é esse período de base? Dentro de uma periodização, que a gente já poderia até falar melhor, mas vai servir para elucidar o que eu quero dizer aqui. Então, eu tô trabalhando mais mobilidade, eu estou trabalhando as dificuldades que eu tenho para tratar a minha lesão para poder ir para períodos de periodização específica, até mesmo competitiva. Eu só estou meio que trocando o pneu com o carro andando, né? Beleza. Pensa nisso aqui agora. O mesmo pode se aplicar na parte da sua alimentação. Aí você pega na sua alimentação, se você ficar, entre aspas, a ferro e fogo, ficar 100% dedicada, se você ficar dizendo não 100%, também é difícil, porque eu também sou fisiculturista, também já passei por fases de entender que chega, cara, 3, 4 meses ali que você não aguenta mais, às vezes o que não te incomodava, vamos dar um exemplo, uma bolachinha, eu tenho, quando eu tô em preparação, os biscoitinhos do meu filho de maizena lá, aqueles biscoitos Mirabel, aquelas bolachinhas, aquelas biscoitinhos de maizena, sabe? Meu Deus, a vontade que eu tenho de comer aquilo ali é absurdo. Só que coisa que eu tô no dia a dia eu não sinto vontade, e quando você tá 3, 4 meses em restrição extrema, você tem vontade até de, sei lá, comer banana, você tem vontade de comer feijão, você tem vontade de comer comida e as vontades de comer besteira aumentam. E por que eu tô te dizendo isso? Porque então tem uma certa linha de periodização até mesmo na sua dedicação. Podemos anotar como assim, né? Dessa forma, periodização da sua dedicação. Cara, é um período que para mim é importante. Vou chegar a ter um objetivo. Quer ver um exemplo? Vai casar. Mulher, quando fica noiva, ela vira uma chave absurda e tem resultados incríveis. Cara, pega ali os seus 3 meses ali, 4 meses, pô, vou me dedicar ao máximo, vou dizer não para esses tipos de coisa, para alimentação, furar dieta e tudo mais, e aí você consegue ter um resultado. Passado isso, pô, dá um relax, pô, às vezes vai para uma, tô dando um exemplo do casamento aqui, né? Vai para uma lua de mel, vai tirar, sei lá, suas fotos e tal, dá uma relaxada, depois você volta, entra num período de base, que é aquele. O período de base é o que eu mais gosto nessa questão alimentar, que é quando você tá seguindo a dieta durante a semana, final de semana você dá uma beliscada, mas aí você sabe que você pode fazer isso, contudo não se cobra, porque vira uma neurose na cabeça da mulher quando ela quer ter um resultado, quando às vezes ela, sei lá, me contratou para fazer a consultoria dela, ela se colocou, como é que fala? Ela se prontificou a fazer o que eu falo para ela, mas dado isso, conforme vai passando os dias, vai ficando difícil e tal, aí quando ela deveria fazer uma refeição livre, ela acha que não pode, ela faz a sua refeição livre, e aí o que acontece? Ela vai lá e fica se culpando, se martirizando. No período de base, o período de manutenção, não. Nesse período você vai, faz suas refeições e tudo mais, tem a sua refeição livre, tem que tomar um vinho com meu marido. Pô, toma o vinho com seu marido lá, sem problema nenhum, come seu queijinho, come sua pizzazinha, mas aí você volta para buscar aquela dedicação que a gente está falando, aquela constância que de fato é isso que vai montar o seu físico. E a gente já vai chegar na parte de treinamento. E aí, beleza. Entendeu? A periodização até mesmo na tua alimentação, em que ponto que você tá, só que a taxa metabólica da mulher é tão mais baixa e por vezes a mulher tem tanta facilidade em retenção de líquido ou até mesmo no acúmulo de gordura que, cara, para ela chegar ao físico que ela busca, ela vai ter que se dedicar muito mais, ela vai ter que fazer aquela periodização de estar mais acirrado ali, buscando mais, por mais tempo, e outras precisa de menos tempo. Mas fato é que o resultado é para todo mundo, desde que esse todo mundo esteja dedicado até chegar no resultado.
Faz sentido para você, cara? Se faz sentido, deixa aqui nos comentários. Porque, de fato, na minha cabeça faz muito sentido. Só que quando a pessoa não tem isso daqui de forma lúcida na cabeça dela, entra em neurose, cara. Porque, pô, aí vê no Instagram a pessoa postando lá e o shape teve resultado em 3 meses, absurdo. Aí vê a colega na academia, resultado em poucos meses, absurdo. Só ela que não tem. Mas, cara, não vai rolar. Se você fica... primeiro, não tem isso na tua cabeça, não chegou no físico e ficar furando a dieta, a grande maioria das mulheres não vai chegar. Principalmente agora que a gente está tendo uma onda maior da questão do lipedema, e eu acho que até os números diz que acomete, né, muitas mulheres, de fato acomete. Só que eu acho que esse número ainda é subestimado, porque muitas mulheres ainda não têm o diagnóstico, não pararam para observar, ela só vê assim que, nossa, minha perna parece que nunca define. Nunca define, nunca define, nunca define, aí que ela vai pesquisar, aí que ela vai encontrar que às vezes tem um lipedema. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa mulher que possivelmente tem um lipedema, sei lá, tem um linfedema, tem algum problema ali de retorno venoso, que retém mais líquido, que ela sente aquela perna mais pesada, que ela sente um certo cansaço ali nos membros inferiores, essa mulher, se ela pipoca na dieta, para ela é muito pior. Se ela tem intolerância à lactose, normalmente está associada às coisas, se ela tem uma intolerância à lactose, uma baixa sensibilidade à lactose, ao glúten, ela vassoura na dieta e não só ganha uma gordura possivelmente, mas também ganha muito líquido. É o fato daquela mulher que, sei lá, questão de um final de semana ganhou 3 quilos. Ela fala assim, nossa, mas eu nem comi tanto para ganhar 3 quilos. É complicado, porque o metabolismo da mulher, ele não é de ninguém, né? Ele não é estático, ele é dinâmico. Por isso que na minha consultoria online, eu acompanho as minhas meninas lá semana por semana, até entender, achar o set point de resultado. Falar, cara, aqui a gente sabe que aqui dá resultado para você. Só que se você vai conseguir, aqui é aquela dieta que a gente falou de, tipo, aqui é dedicação total. Quanto tempo você consegue permanecer aqui? Ai, Dani, vou viajar no mês que vem, então vamos até uma semana antes. Ai, Dani, eu passo muita fome, fura a dieta, vem pra cabeça, perfil comportamental, cara, já é outro rolê, cara. Já não vai por aí que não vai ser legal. Eu gosto que antes do paciente ter resultado, ele se sinta bem, e se isso aqui não estiver bem, se a cabeça não estiver bem, meu, todo o resto não vai dar certo, vai virar uma neurose que não vai ser legal. Beleza, e aí a gente já conversou, né, sobre a questão da disciplina na parte dietética, a gente já estava conversando aqui sobre você passar as suas barreiras ali, tipo, não desistir, beleza? E aí a gente entra na parte do treinamento. A parte do treinamento, só de você ficar dentro de uma certa disciplina, haverá progressão de carga. E eu lembro que esses dias atrás, numa consultoria online, a menina me manda essa mensagem, falou, Dani, eu tô há X meses aí e eu não consigo ver progredir carga. Mas veja, eu acompanho dentro dos meus aplicativos de treinamento ali, eu consigo ver as progressões dela, né? Por mais que a carga ela não esteja elevando, mas ela consegue fazer mais repetições dentro da mesma carga. Ela consegue se recuperar com a mesma carga, com mais repetições. Ela consegue recuperar entre uma série e outra, ou seja, um exemplo, ela demoraria 3 minutos para se recuperar de um leg press com 100 quilos. Para fazer uma série, ela ia demorar 3 minutos para fazer a próxima série. Agora ela consegue fazer em 1 minuto, agora ela consegue fazer em 40 segundos. Só que a gente já pode entender também como uma certa progressão, nem que seja questão de resistência, o que também é muito bom. Para a mulher, nem sempre você precisa dar esse treinamento de choque. Ele é muito bem-vindo, mas não é a única solução. E o que eu quero dizer é que, por vezes, vocês estão olhando como uma única solução. E não é, né? Nesse caso, só o fato de você se manter constante, haverá progressão da carga, da quilagem como um todo, que aí é o certo treinar pesado. Só que veja que tem um passo antes. Nesse caso mesmo da minha paciente que eu comentei, ela tem medo de elevar a carga. E é um medo genuíno, porque, por exemplo, você vai colocar num agachamento, e se ela trava lá embaixo, dá esse medo. A pessoa que nunca chegou num leg press, nunca travou, ela tem medo. Ai, se travar não dá nada. Vai descer e vai ficar no final ali, exceto se ele tiver limitador. Se não tiver limitador, cuidado, né? Então, o que eu quero te dizer é que pega o teu treinamento. Eu, Dani, particularmente, gosto de trabalhar com o treino de forma mensal. Então, todos os meses eu gosto de trocar o treino do meu paciente, da minha paciente.
É necessário de forma fisiológica? Não. Se você pegasse a mesma estrutura do treino e fosse progredindo carga ali e algumas outras variáveis, ele já seria muito efetivo. Mas eu vejo no olhinho das pacientes que quando ela pega um treino novo, ela fala, uau, um treino novo, aquilo motiva, mais 4 semanas. Saca como isso aqui é muito importante? E aí você para de olhar, o que eu quero que você faça na finaleira desse vídeo, é você para de olhar o que você está de fato olhando para tua colega, para a Magra Pro Max ali, falando, meu Deus, ela treina pesado, será que eu tenho que treinar assim? Não, olha um passo antes na dedicação, que você se manter dedicada, se você manter-se dentro de uma periodização, se você se manter numa linha de raciocínio, você vai chegar a treinar como ela, mas não vai ser o teu objetivo, vai ser uma consequência da sua dedicação, tá certo? E se você quer que eu cuide da sua dieta, do seu treino, te acompanhe de forma semanal, por favor, conheça a minha consultoria online, é só clicar no primeiro link da descrição, você vai no WhatsApp, conversa com a minha assistente e lá ela te passa como é que funciona. Para mim, vai ser um prazer poder cuidar de você, tá bom? Se você quer aprender mais sobre dieta, treino, esse universo fitness feminino, clica aqui e eu te vejo no outro vídeo em poucos segundos. Tchau!